Uma das grandes alegrias da Igreja de Cristo espalhada pela terra é cumprir a ordem do Senhor Jesus, que nos mandou ir pelo mundo para pregar as boas novas, o Evangelho em todas as nações. Isso não é algo que deve se tornar para a gente um opcional. Não. Pregar na igreja local, pregar na região onde uma igreja se encontra, não é o suficiente. Nós precisamos pregar aonde estamos, nós precisamos pregar mais distante, nós precisamos atravessar, cruzar os mares, nós devemos ir para outros continentes, nós devemos ir para os confins da terra. E aqui nós temos a alegria nesse canal de apresentar os nossos missionários, os missionários da IBP. E hoje, com muita alegria, a apresentação é do casal, Pastor Daniel e Márcia, e este é o nosso bate-papo de hoje. Bem-vindos então, Pastor Daniel e Márcia, aqui nesse bate-papo sobre missões. Fale um pouquinho, como isso aconteceu nesse momento da vida de vocês? Por que a França? Como isso se tornou um chamado e que chegou a esse ponto de vocês serem enviados? Amém. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria a gente poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Como você disse, nessa fase da vida, quando muitos já pensam na aposentadoria, nós estamos pensando em empreender. Os corajosos continuam, né? Sem termos esse perfil de empreendedores, mas foi muito especial essa história toda da França. Começou com o pastor Jorge, que foi meu professor na faculdade teológica. Que legal. E nos reencontramos aqui num domingo e ele estava de partida definitiva para a França. Na primeira ida? Na primeira ida, justamente nesse trabalho da missão Cruz Huguenote, de buscar pastores brasileiros para um auxílio de igrejas francesas sem pastor. E foi ele quem nos apresentou a ideia, o trabalho, e aquilo ficou como uma chama bem pequenininha no coração. Deus nos levou ainda para outros caminhos, onde nós fomos trilhar ministério em outras comunidades, e chegou um dia no qual nos vimos em uma transição ministerial e nós reencontramos o pastor Jorge numa conversa que não tinha grandes pretensões. Saímos candidatos a candidatos ao ministério na França. Uau. Foi quando nos conhecemos pessoalmente, né? Na sequência. E daquele encontro também, depois de muito compartilharmos, momentos de riso, momentos de choro, momentos que nós percebemos a presença do Espírito Santo entre nós, nos abraçamos e ali tivemos a certeza de que estávamos diante de um começo. Que legal. E por que você acha que Deus precisa enviar missionários para a Europa e especificamente para a França? Apesar de ser um continente rico, com recursos materiais, financeiros, sociais, médicos, clínicos, enfim. De uma história protestante. De uma história tremenda. A França chegou a ter em sua população 50% de protestantes no século XVI, final do século XVI para XVII. Mas todos os movimentos que se sucederam ao Renascimento, todos eles com a mesma coluna central de rejeição a Jesus Cristo ou rejeição a Deus, culminaram numa cultura, no que se tornou uma cultura de que o homem é o centro do universo. O universo foi criado em função do homem, substituindo a pessoa de Jesus Cristo. Então hoje você vê as últimas gerações não conhecem a Jesus como Deus. Os jovens, mesmo que tenham historicamente a sua família, uma raiz, a raiz protestante, pensam em Jesus como mais um pensador, ou como mais um profeta, ou um homem religioso, um homem bom, que tinha bons princípios, mas não Deus. Então é um trabalho sim de levarmos de volta o Evangelho do Senhor Jesus para ser ministrado ali. Eu ouvi uma vez que nós temos essa dívida com missionários que vieram de fora e aqui plantaram a semente no Brasil, né? Por exemplo, nós estamos aqui no chamado Quarteirão Batista do Brasil, onde tem a Igreja Batista em Perdizes, tem a Convenção, tem a faculdade, tem o Colégio Batista, que foi ali fruto do trabalho dos missionários americanos. Sim.
Então, essa dívida é que nós devemos agora devolver, Sim. que nós devemos agora anunciar. Porque para muitos pode ser sim a devolução, mas para outros vai ser a primeira vez que vai ouvir. Verdade. E esse é o tema que eu queria que você falasse, porque hoje a França não é só dos franceses. Sim. Hoje a França, ela ali recebe, acolhe muitos imigrantes. Sim. E isso traz uma pluralidade de religiões, incluindo religiões mais radicais. Como você vê essa oportunidade de poder pregar não só para o francês, mas para aqueles que estarão lá unidos pela língua francesa, porque mudaram para a França, mas que representam outros desafios no campo da religião? Sim. Você falou numa dívida. Nós temos, o povo brasileiro, os protestantes brasileiros, tem sim uma dívida para com os franceses, porque todos conhecem João Calvino, que foi o braço francês dentro da Reforma Protestante. Ele aproveitou uma oportunidade do rei Francisco I, então no século XVI, que estava trazendo para o Brasil uma comitiva de 600 homens, uma esquadra, né, de 600 homens, para fundarem aqui uma colônia francesa que seria chamada de França Antártica. Os que têm a minha idade vão se lembrar no ginásio, quando nós estudávamos isso veio à minha mente essa lembrança. E João Calvino, dentro dessa esquadra, teve a oportunidade de enviar alguns pastores seminaristas para trazer a mensagem reformada. Porque a coroa portuguesa vinha para as nossas terras com os jesuítas para fazer o extrativismo, né? E os franceses queriam vir aqui para colonizar. Tanto é que eles fizeram um acordo muito mais humano com os indígenas daqui, né? Então, bom, isso é parte da história, mas o que pesa para nós? Que eles foram os primeiros, os franceses, pastores franceses, foram os primeiros a realizarem um culto protestante em terras brasileiras. Aliás, nas Américas. A primeira declaração, inclusive, né? A primeira declaração de fé chamada da Guanabara. Foram feitas pelos 5 pastores que foram executados por não negarem a sua fé em Jesus Cristo. Incrível. E foram mártires. Sim. Então, essa é a ideia de levarmos de volta, assim, a pregação do Evangelho. E sobre essas nações, esses diferentes povos que lá estão agora, como você vê essa oportunidade de poder pregar para muçulmanos, hindus, budistas, para o ateu, para o secular, para tudo, né? Você tem uma pluralidade incrível. Como você tem visto isso? Isso remete ao texto do Apocalipse, né? Povos de todas as línguas e nações, enfim. É a igreja se movendo. É a oportunidade da igreja levar o evangelho, sim, para proclamar a salvação que é somente em Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Que legal. Conte agora um pouquinho sobre o processo, porque assim, primeiro você sente ali algo te chamando. Aí você dá os seus primeiros passos. Junto com os primeiros passos vem os primeiros medos. A gente não sabe, não tem terreno incerto. Mas aí Deus começa a abrir portas. Opa, espera um pouco. É uma longa jornada, né? Nós estamos falando aqui de mais de 2 anos. Né, até a aquisição do projeto, do visto e tudo mais. Eu queria ouvir então de você, Márcia, como que foi assistir esse processo? Como que foi essa jornada do incerto, mas que tem a ver com algo que começa a brotar no coração? Porque vocês, inclusive, estiveram na França, vocês puderam espiar a terra. Conta um pouquinho a partir daí, desse espiar a terra, quando as coisas começaram a ficar mais claras, você falou, opa, acho que é isso mesmo. Como foi? O que é interessante primeiro, o sonho de Deus foi plantado, que se tornou o nosso sonho, porque até então é uma coisa, uma loucura, né? Como assim? França? Eu? Né? Mas quando nós fomos lá visitar, não dá para explicar, é coisa do coração mesmo, um apego. O apego, assim, você conhecer o lugar assim, eu quero estar aqui. Eu quero voltar, eu quero participar dessa cultura da comunidade. E você perguntou antes, né, sobre as várias nações.
poder, assim, ser um testemunho de Jesus, o Jesus amigo, o Jesus salvador, né? Não aquele religioso, Sim. aquele Deus que só fica lá na igreja, né? Naquela construção. É a vontade mesmo de participar e com o nosso testemunho poder abraçar, poder transmitir isso, que eles possam ver Jesus em nós, né? Como nosso amigo. Que incrível. E quais foram os medos desse processo? Abre o coração, vai. Porque são muitos, né? Acho que todo mundo que esteve no campo missionário sabe que quando você não tem o controle, porque você só tem uma visão, você aprende a depender daquele que controla tudo. Mas não quer dizer que fica fácil. Não fica fácil. A gente fala, meu Deus, o que vai acontecer? E vocês passaram por isso, saíram da casa que estavam. O processo está andando, você vai se desfazendo das coisas, você começa esse processo de desapego de uma certa forma. Eu lembro quando nós fomos para a nossa primeira viagem como casal mesmo, eu e a Cecília, e começamos a sentir isso. Meu Deus, não fazia nem mais sentido estar no Brasil. Nosso coração já estava totalmente lá no Oriente Médio, já estava totalmente com o povo que nós iríamos trabalhar, porque parece que vai sumindo. Apesar de você amar, de você ter sua comunidade, tudo isso faz parte. Mas o desejo de fazer a missão fica muito forte. Mas não eliminam os medos do processo. Como foi para você passar por essas fases? Os medos do processo. Bem isso, ter que desapegar a casa, o seu território ali, seu cantinho. O ninho, né? O ninho, a sua segurança, né? Parece que fica sem chão mesmo. E vem o medo de estou fazendo a coisa certa mesmo, dar um passo no escuro, esperar qual vai ser a próxima milagre, a próxima porta que Deus vai abrir. Então, esse processo é doloroso, dá muito medo, sim. Sim. Eu acho que ele só termina um pouco quando chega a documentação, o projeto aprovado, né? E você fala... Documentação... Okay. A hora que veio ali o visto, ali realmente carimbou, né? Vamos. Então, ali foi exatamente assim, agora temos a certeza, porque sem o visto, todo o processo iria por água abaixo, né? Então... Legal. Pastor Daniel, qual vai ser então a primeira base, a primeira missão que chegaram na França, o que vocês irão começar, como vai começar o projeto? Isso é coisa também que Deus preparou de uma maneira muito especial, como é a nossa primeira experiência em campo missionário, porque até aqui nós participávamos de missões, nós muito mais ligados à missão urbana e atos pontuais em São Paulo e fora de São Paulo. Agora, tendo a grandiosidade desse projeto, era importante que Deus nos colocasse juntamente com a experiência de um outro pastor que já está em campo, para a gente aprender os primeiros passos e o acolhimento. O acolhimento, a questão da cultura, da língua. Eles já estão lá há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, então tem muito que nos ensinar e nos ajudar. Então, foi muito especial. Nós vamos trabalhar com o pastor Tércio Camargo e Karina, sua esposa, lá na cidade de Vitré, que fica na Bretanha, a noroeste da França, né? Está a mais ou menos 300 quilômetros de Paris. É uma igreja constituída há 35 anos, numa denominação francesa, Église Protestante Évangélique de Vitré. E uma outra igreja, também vamos auxiliar uma outra igreja, uma comunidade que nasceu há 1 ano, em janeiro do ano passado, 2024. Agora completou 1 ano, está com 25 membros, ávidos por conhecer o Evangelho. Que lindo. Alguns novos convertidos, outros já com sua história de caminhada com o Senhor, mas sem igreja naquela cidade. Chateaubourg, que chama essa Precisando vila, de pastor, literalmente. não tem uma igreja protestante, quer dizer, Uau. tem a nossa agora, né? Então a ideia é que nós sejamos dirigidos para esse trabalho e a coisa vingando, a gente permaneça ali como
pastores ali. E todo o resto, né, que vai acontecer, que a gente não sabe, Amém. que acontece uma vez no campo, né? Amém. Isso é maravilhoso. Mas você falou a questão de sentimento, eu não quis, eu achei que ela fosse lembrar de uma coisa que foi muito forte para nós dois quando estávamos lá, conhecendo não só a questão das igrejas, a realidade espiritual do povo, né? É o sentimento de pertencimento. A gente chegou a comentar isso, nós pertencemos a isso. Uau. Acho que De dentro para fora. De dentro né? para Sim, fora. Que legal. Então já era o Espírito falando conosco. Com certeza. E de uma certa forma, como parte dos preparos da vida, né? Uma parcela do seu sangue francês deve estar clamando aí também, né? Dizendo, opa, deixa eu voltar para minha terra. As origens. Né? Que são os caminhos de Deus que a gente só descobre no caminho. É verdade. No caminho. Pastor Daniel, Márcia, que Deus abençoe vocês. Amém. Continuaremos a orar por vocês e torcer Muito obrigado. por toda essa linda jornada que se iniciou há mais de 2 anos. Sim. E que agora nós vamos participar da ação. Amém. Então, que Deus abençoe vocês. Amém. E para finalizar, o pastor Daniel vai cantar uma música especial para esse momento. Então vamos curtir também o pastor Daniel cantando já em francês. Essa música teve um momento especial para nós lá na França. Nos acompanhou durante a viagem, foi meio que uma trilha sonora. E quando voltamos para o Brasil, ela continuou sendo a nossa trilha sonora nesse momento de preparo, porque na verdade essa música é uma oração. Ela foi composta por Dan Luitan, que é um pastor, músico, proeminente na França e no Canadá, e que ele fez essa oração que fala muito dos nossos momentos de deserto e de como o Senhor nos ergue pela mão do meio da poeira do deserto. É uma poesia muito bonita que faz lembrar alguns salmos, né? E eu gostaria de ministrar para vocês, para você se encontrar na letra dessa música como que um desejo de você expressar esse mesmo sentimento. Genoux devant toi,